Olá, pessoal, Adriana Calado TV. Hoje eu vou continuar com a biografia do Hitler, que ficou faltando, na verdade, muito pouco. Ficou faltando só falar sobre a morte dele, né? O vídeo ficou quase completo da primeira parte. E nesse vídeo eu vou falar não só da morte dele, como também de alguns fatos curiosos sobre esse homem. Porque, claro, gente, ele foi um homem tão cruel, né? Um ditador que deixou tantas marcas, não só na geração que presenciou a guerra, como também nas gerações até hoje, né? Nos parentes distantes, nos amigos, nos sobreviventes também. Eu mesma na Alemanha conheço muita gente que presenciou, que viu de perto esse momento de horror que a Alemanha viveu. Então é óbvio que esse homem foi e é até hoje muito pesquisado, é claro que historiadores, médicos contribuíram para a mídia, né, para a população obter mais informações sobre quem foi esse homem, né? Então tem fatos bizarros sobre ele, que alguns até engraçados, né, sobre essa pessoa, esse ser que foram descobertos depois, né? Através de documentos, através de médicos, através de amigos da época ou inimigos da época, enfim. Muitas coisas foram depois investigadas e descobertas, né? Então, vamos falar sobre o suposto dia, tá? O suposto dia que ele se suicidou. Por que suposto? Porque, exatamente como eu falei, muitos fatos foram investigados e um deles é exatamente a morte de Hitler. Porque, assim, um bom tempo todo mundo acreditou que em 30 de abril de 1945, com o fim da Segunda Guerra Mundial, ele já estava num bunker, né? Num bunker era um esconderijo embaixo de um prédio. Ele já estava num bunker com a namorada dele, a amante dele, que depois veio a ser a esposa. Um dia antes dele se suicidar, ele supostamente se casou com ela, com a Eva Braun, né? A Eva Braun aparece muitas vezes nos documentários verdadeiros, né, que a televisão aqui na Alemanha mostra, com imagens reais da época, né? Então a Eva Braun aparece demais ela era muito presente na vida do Hitler, né? Então, tudo indica que no momento em que a União Soviética invadiu Berlim, capital da Alemanha, o Hitler envenenou a Eva Braun, né, com seu consentimento, e depois se suicidou com um tiro na cabeça. Gente, e depois o que aconteceu? Os corpos foram encontrados pelos próprios nazistas e os nazistas cremaram o corpo ainda com uma homenagem ao Hitler, né, ao seu Führer, né? E ele teria 56 anos, né? E ele se casou com a Eva Braun um dia antes de se suicidar, né? Ele foi encontrado com a cabeça estraçalhada, teria sido encontrado com a cabeça estraçalhada e a pistola caída no colo. Só que, por que eu falo teria e tal? Porque, esse depois eu vou falar em fatos curiosos para vocês, há pouco tempo o FBI descobriu que o corpo encontrado, o corpo que foi cremado e tal, que supostamente seria do Hitler, não era do Hitler. E que talvez mas isso não tem provas concretas disso, talvez o Hitler teria fugido para a Argentina e teria vivido lá até ficar velho. Gente, mas isso daí são fatos que não foram ainda completamente comprovados. Não dá para saber se ele realmente foi para a Argentina, mas o que foi descoberto é que esses corpos não eram, os corpos encontrados não eram deles, né, do Hitler e da Eva Braun, tá? Mas a história por muito tempo disse que ele foi envenenado com cianureto, ela foi envenenada com cianureto, né? E os dois corpos foram removidos para o pátio, encharcados com 180 litros de gasolina e queimados pelos nazistas, né? Com uma saudação fascista ainda por cima, né?
Bom, mas como eu falei, isso foi desmentido pelo FBI há pouco tempo atrás, tá? Agora, como ele morreu de verdade, não temos, infelizmente, não temos ainda a certeza, tá? Mas assim, até eu procurei até em sites, alguns sites alemães, porque eu confio mais em sites alemães, porque afinal a história foi na Alemanha. Eles deram como oficial a morte dele em 30 de abril de 1945. Ele tem em quase todos os lugares essa morte oficial. Por quê? Porque não tem como comprovar outra coisa. Então, tanto faz, gente. O que importa é que ele morreu e foi em 1945. Ou se foi em 1945 ou não, aí não temos, depois de tantos anos, né? Não tem realmente, vai ser difícil de saber. Agora vamos a alguns fatos curiosos sobre essa criatura chamada Hitler. Bom, o Hitler usava cocaína, gente, regularmente. A afirmação foi do escritor e jornalista alemão Norman Ohler. Ele fez até um livro chamado, ele escreveu um livro chamado Heil Hitler. Se vocês puderem, vocês leiam. Eu não li, mas um dia eu vou ler esse livro. Então, isso realmente está em várias pesquisas que eu fiz, eu sempre encontrei isso. Ele realmente era usuário de cocaína e metanfetamina e heroína por soldados nazistas também era usado, tá? Os soldados nazistas também usavam isso. Gente, se prepara que o vídeo vai ser longo, tá? Ele era obcecado, isso também pesquisei em vários sites, todos dizem a mesma coisa. Ele era obcecado pela sobrinha dele que se chamava Jelly Roubal, era bem mais nova, tá? E ele teria mantido um caso, um namorinho com ela, que depois de uma discussão onde o Hitler disse para ela ir para Viena, tá? Para ela tentar fugir de Viena, eles teriam discutido, tá? E ela teria se suicidado, tá? Aos 23 anos ela se suicidou. Bom, pessoas provaram a comida. Outro fato importante é que as pessoas provavam a comida do Hitler, porque teve uma certa fase que ele ficou tão paranoico, gente, que ele contratou 15 pessoas. Ele tinha uma equipe de 15 mulheres que provavam a comida dele para ver se estavam envenenadas antes dele comer, porque ele ficou paranoico. Era uma das coisas, um dos problemas dele. Claro, ele sabia que ele era odiado por muita gente, ele tinha muitos inimigos, né, oficiais inclusive, então ele tinha que ter um pouco de cuidado com comida e tal. Para vocês terem uma ideia, outro fato também que eu anotei, ele teve 42 tentativas de homicídio, ou seja, tentaram 42 vezes, fracassados. Eu não sei que santo forte que esse cara tinha, né? Mas 42 vezes tentaram matar o Hitler e não conseguiram, tá? Oficialmente. Fora as vezes que a gente não sabe, né? Bom, ele era fã de uma artista gay casado com uma judia. O nome do artista era o tenor Max Lorenz, que fez apresentações como Siegfried, o mítico herói das óperas de Richard Wagner. Ele era fã de Wagner também, né? Hitler assistiu a mais de 30 óperas e Lorenz era homossexual assumido também e casado com Charlotte Appel, proeminente de família judia de Dresden. Lorenz esteve livre das perseguições. O Hitler, gente, fez várias e várias exceções, tá? Não só esse amigo dele, esse fã dele, como também outro amigo judeu, como também um médico. Depois eu vou contar pra vocês, mas ele não gostava dos judeus, ele perseguia os judeus, mas quando era algo privado, algo pessoal, ele abria exceções. Então, esse artista foi uma das exceções que não foi perseguido por Hitler, né? Porque ele era fã dele. Então, Lorenz, ele não só era homossexual, como também judeu. E duas coisas que o Hitler abominava, né? Então, Lorenz esteve livre das perseguições nazistas, enquanto milhares de judeus, homossexuais e outras minorias eram expulsos do país. Hitler abria várias exceções.
Então, bom, outro fato é que Hitler tentou matar Winston Churchill, político conservador britânico, com uma bomba de chocolate. Gente, isso daí eu pesquisei, vários sites dizem a mesma coisa. Ele tentou, em uma carta de 1943 encontrada por John Bray, mulher do ilustrador, fabricantes de bombas nazistas haviam escondido explosivos altamente inflamáveis com uma fina camada de chocolate meio amargo, embrulhados com papel dourado. As barras seriam colocadas entre os itens do gabinete do Churchill. Se o primeiro-ministro quebrasse um pedaço de chocolate, ativaria o mecanismo que o deixaria em pedaços. Bom, por sorte, ele não o fez, né? Exames de 1944 e 1945, pouco antes de terminar a guerra, apontam que o Hitler sofria, ele ia, obviamente, para médicos, né, gente? E todos esses documentos depois ficaram à mercê dos historiadores. Claro que muita coisa deve ter sido apagada, né? Mas muita coisa a gente conseguiu descobrir depois, né? Depois da morte dele, depois do fim da Segunda Guerra. Então descobriram que ele sofria de pressão alta, de problemas cardíacos, problemas estomacais e intestinais. Gente, isso é muito, inclusive fazem muita piada dizendo que o Hitler era peidão, peidava muito, porque ele tinha problemas intestinais. Ele tinha realmente um problema de flatulência, né? Icterícia, e ele era hipocondríaco também. Bom, o Münchner Post, jornal, significativo veículo de combate à ascensão do nazismo na Alemanha, Hitler chamava o jornal de cozinha venenosa, porque ele chamava que tudo que era contra o nazismo, ele chamava de venenoso. Então ele chamava esse jornal Münchner Post de cozinha venenosa. Esse é um outro fato sobre ele, tá? Juan Puyol Garcia, o Garbo, era o maior agente duplo da Segunda Guerra Mundial, gente. E ele era criador de galinhas antes de ser agente duplo. Ele atrapalhou várias vezes os nazistas dando informações falsas. Então, essa também é uma curiosidade, que Hitler foi enganado várias vezes por um criador de galinhas. Não que criador de galinhas seja algo ruim, mas é interessante saber que o Hitler, que era um homem que se dizia tão superior, tão isso, tão aquilo, tenha sido enganado por um cara humilde, simples, que era criador de galinhas, tá? Que se infiltrou como agente, tá? Bom, o médico... outro fato interessante o médico da família de Hitler era judeu, gente. E na época, quando o Hitler era criança, era jovem, a mãe dele não tinha muito dinheiro, né? E eles não tinham dinheiro para pagar, e era particular, né? Eles não tinham dinheiro para pagar os honorários do médico judeu da família, que era judeu. E por isso o Hitler, depois que se tornou ditador, depois que perseguiu os judeus, ele livrou esse médico de perseguições, porque ele era... o Hitler disse que ele era um nobre judeu. Por quê? Porque ele tinha essa dívida com esse médico, porque esse médico salvou a família de graça, né? Ele atendia a família do Hitler de graça. Então, era um judeu austríaco, o médico, né? Então, ele livrou esse médico do campo de concentração, ele livrou esse médico de perseguições, né? Exatamente porque ele fazia de graça. Outro fato, né, muito conhecido, é que Hitler era um fã da Disney, né? Ele era fã da Branca de Neve e ele achava um dos melhores filmes da época, a Disney. Hitler não gostava de futebol, também era um outro fato curioso dele. Por quê? Porque a Alemanha não ganhava sempre o futebol, e o Hitler queria que a Alemanha sempre ganhasse. Ele era obcecado que a Alemanha fosse sempre o primeiro lugar, ganhasse em tudo. E ele não tinha um controle sobre o futebol, então ele começou a odiar futebol depois de um tempo, né? Outra coisa também interessante de saber, ele tinha um outro amigo de ascendência judaica, tá? Que era um dos melhores amigos dele. Ele era, inclusive, o seu motorista pessoal. E ele fez o quê? O Hitler também
liberou esse amigo, na época do nazismo, liberou esse amigo de perseguições nazistas, dizendo que ele era ariano, considerado um ariano honorário, né? Deu título como ariano honorário. E ele deu permissão para liberarem esse amigo judeu de perseguições, né? Sobre o enterro do Hitler, né? O suposto corpo do Hitler não foi encontrado, foi 4 vezes antes de ser cremado, foi enterrado, né? 4 vezes mais ou menos antes, e mais ou menos no ano 2000 que foi que o FBI descobriu que não era o corpo do Hitler, tá? Bom, registros médicos de Hitler apontaram que ele tinha apenas um testículo, tá? O Hitler tinha tal. Aí eles fazem até piada dizendo que ele, de repente, o complexo dele fez com que ele virasse um ditador, mas eu não acredito nisso, não. Bom, Hitler, outro fato interessante, Hitler teve um sobrinho, tá? Que foi Patrick Hitler, o nome dele, que foi para os Estados Unidos e que entrou para as Forças Armadas dos Estados Unidos e lutou na Segunda Guerra pelos Estados Unidos, né? Ou seja, o próprio parente foi contra o Hitler. Outro fato interessante, o verdadeiro nome do Hitler seria, gente, Adolf Schicklgrub, mas o pai dele trocou o sobrenome de Schicklgrub para Hitler em 1877. Então Hitler teria outro nome, na verdade, de origem, né? Outro fato sobre Hitler, ele não gostava de gatos, ele tinha medo, ele tinha fobia de gatos, na verdade, mas ele amava cachorros. Inclusive tem vários filmes dele que aparecem com ele, com seu cachorro do lado, ou seus cachorros, ele tinha mais de um cachorro, inclusive. Bom, outro fato que há controvérsias, eu li também fontes negando esse fato, é que ele era vegetariano. Algumas fontes dizem que era, mas outras, inclusive alemães também, que eu encontrei, negam esse fato porque ele inclusive gostava da linguiça bavariana, típica da Bavária. Então ele não poderia ser vegetariano se ele gostasse de linguiça. Então isso pode ter sido também ele pedia linguiça lá em Munique, quando ele ia comer e tal. Isso daí foram relatos de amigos dele, de pessoas próximas a ele na época. Então há controvérsias, não é totalmente 100% certo de que ele era vegetariano. Provavelmente isso era também jogada de marketing dele, porque o Hitler usava muito a seu favor a propaganda, né? Claro, ele, aliás, o Joseph Goebbels fez uma ótima propaganda no governo dele, né? Ele usava, era tudo muito, não foi nada por acaso. O Hitler sabia o que ele queria, ele pedia para fazer linguagem simples, para conversar, para fazer lemas simples de campanha que atingisse a maioria da população. Ele falava que a comunicação tinha que ser para a massa, né? Então nada era assim coincidência, nada era por acaso, né? Então Hitler tinha intenção de fundar um museu de objetos e artefatos de judeus. Ele juntava, gente, objetos de judeus porque ele achava que depois da Segunda Guerra ele tinha essa convicção que a raça judaica ia se extinguir completamente. Então ele queria fazer um museu de artefatos e objetos judeus. Olha só que louco, que doente. Bom, outro fato interessante, está quase acabando, tá? Hitler foi eleito o Homem do Ano pela revista Time em 1938. Inclusive ele está na capa da revista Time de 1938. Como eu não sei, mas enfim. Ele foi também nomeado ao Prêmio Nobel da Paz em 1939. Hitler era contra o hábito de fumar, pelo menos ele dizia isso, apesar dele ter fumado na juventude dele. Ele não dirigia, tá? É outro fato, ele não dirigia. Ele injetava sêmen de touro, gente, para melhorar sua libido.
e satisfazer sua amante Eva Braun, né? A Eva Braun que acompanhou ele muito tempo. E por último, outro fato interessante sobre ele também. O primeiro amor de Hitler, gente, foi uma mulher que, na verdade, ela não era judia, mas ela tinha o sobrenome de origem judaica, que o nome dela era Stephanie Isaac, com K, né? Stephanie Isaac. Ela não era de família judaica, depois foi descoberto isso, mas o Hitler não sabia disso na época e ele era apaixonado por ela. Foi o primeiro amor da vida dele. Ele ainda não era nem de longe um ditador, né? Ele ainda nem de longe ele pensava em ter o poder que ele teve. Mas ele mesmo assim, ele era apaixonado por ela e ele dizia isso para um amigo dele que morava com ele na época, dividiu o apartamento com ele e que depois chegou a escrever um livro sobre isso, sobre os dois, né? Sobre esse amor do Hitler. Mas depois ele disse que, apesar do Hitler não saber, ela era na verdade de família cristã, tá? Ela não era judia. É isso, gente. Esses são os fatos bem resumidos de Hitler. Eu não quis falar muito para também o vídeo não ficar muito longo, que não faz sentido também. Tem coisas aqui também que não faz a menor diferença, né? É bom saber porque aos poucos eu acho que sabendo do passado dele, sabendo de algumas manias, sabendo de alguns complexos e tal, a gente pode. Não dá para entender uma mente dessa, mas a gente é importante para a história saber como ele funcionava, o que se passava na cabeça dele, enfim, era importante traçar um perfil, né? É importante traçar um perfil e é curioso, né, para vocês saberem essas coisas todas, né? Mas assim, não vai mudar nada. As pessoas, os milhões de judeus que morreram por causa do Holocausto. Eu acho que eu não falei, mas Hitler era covarde, ele nunca apareceu num campo de concentração e ele construiu vários campos de concentração onde matou judeus, homossexuais, gays, todos aqueles negros, todos os que ele achava que não eram alemães puros ou que não eram de acordo com sua forma de pensar, ele exterminou, né? Então ele criou campos de extermínio. Mas ele nunca pisou nesses campos de extermínio. Então, nada vai mudar a história. Ele matou milhões de judeus, matou milhões de pessoas, negros, minorias, e causou um trauma na vida de milhões de pessoas até hoje na Alemanha. Se fala muito nisso tudo para não se repetir, mas eu sinto que os alemães são tristes, muito tristes com essa, e muito consequentes com essa história, sabe? Com essa fase da história da Alemanha. Então, não vai mudar, mas é importante saber, é importante falar sobre isso, é importante bater nesse assunto, nessa tecla, para não se repetir, para tomar cuidado. Tomem muito cuidado. Hitler começou muito pequeno e ele cresceu muito rápido. Ninguém, nem mesmo os próprios alemães que votaram nele, tinham noção de que ele ia se transformar nesse monstro que ele se transformou. Eles não tinham noção, eles achavam que eles acreditavam numa melhoria do país, mas eles achavam que ele não ia fazer todas as loucuras que ele falava, porque ele ia ter pessoas ao redor dele que não iam permitir, mas não foi o caso. Ele cresceu e fez horrores, né? Fez horrores, exterminou pessoas e, enfim, deixou marcas que não vão se apagar na história de muitas vidas, não vai se apagar nunca, né? Tem pessoas que vão morrer com esse trauma, né? Porque foram diretamente atingidas. Mas é importante falar, é importante se informar, é importante ler. Eu não vou parar nunca de ler sobre essas coisas, né? Principalmente que eu morando aqui na Alemanha, mas não importa, aí no Brasil agora também é um assunto muito discutido no momento. Então, gente, se informem, não se fechem, abram a cabeça, não coloquem informações
não tenham certeza de nada, procurem realmente pesquisar antes de afirmarem certas coisas, algumas coisas, tá? Eu procuro sempre ler mais de uma fonte antes de eu vir aqui falar alguma coisa para vocês. Eu sempre leio várias fontes diferentes. Então procurem se informar, tá? Porque no momento tem muita informação falsa, muita gente falando muita besteira, tá? E é um assunto bem delicado e bem perigoso, tá bom? Perigoso mesmo, tá? Perigoso, tá bom? É isso, gente. Um beijo. Espero que vocês tenham gostado. Se quiserem mais sobre esse assunto, escrevam aí no vídeo embaixo, tá? Mas de qualquer maneira, de vez em quando eu vou trazer aqui no canal algumas coisas relacionadas à Segunda Guerra, à história da Alemanha ou ao nazismo, enfim, eu vou trazer sim, tá? Um beijo pra vocês e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.